E para analisar estas medidas e o impacto que vão ter em Portugal, estão em estúdio nesta edição do Meio-Dia Rui Leão Martins, bastonário da Ordem dos Economistas, Maria João Carioca, economista, e António Costa, diretor do Diário Económico. Aos três, muito obrigada pela vossa presença nesta edição do Meio-Dia. Rui Leão Martins, começando por si, este empréstimo de 78 mil milhões de euros durante 3 anos, quando muitos analistas disseram que as necessidades de Portugal seriam os 100 mil milhões, podemos correr o risco de daqui a algum tempo estarmos a pedir um aumento desta tranche? Olha, eu espero que não, embora esses números tenham sido sempre, digamos, lançados, não sei com que base, porque penso que quem tinha os dados eram exatamente quem trabalha do lado do Governo e quem depois verificava da parte, digamos, deste trio, a que chamamos Troika, do BCE, do FMI e da Comissão Europeia. Penso que o valor é um valor relativamente próximo daquilo que se falou desde o início, os 80 mil milhões, era um número quase de referência. Penso que estará bem estudado e o momento agora é de, a partir de agora, pensarmos quais são as possibilidades que temos de, com esta oportunidade, voltar a pôr a economia a desenvolver-se. Já lá vamos. Porque há aqui 3 tipos de medidas, vamos lá ver. Vamos também já de seguida analisar essas hipóteses de recuperação da economia nacional. Agora, Maria João Carioca, falta um pormenor muito importante, é saber que taxa vamos pagar por este empréstimo. Sabe-se que vai ser 200 pontos base acima do valor cobrado, a julgar pelos cálculos do mercado, hoje rondaria os 4,68%, é mais baixo do que no mercado, mesmo assim é caro. Eu diria que faltam vários pormenores ainda, não é? Portanto, este é um grande pormenor. Falta, aliás, conhecer de forma pública e completa as medidas que vão ser, as medidas que efetivamente vão ser implementadas. A taxa é muito mais do que um pormenor, a taxa é um aspecto crítico. Eu acho que, apesar de tudo, aquela que foi a experiência da Grécia e da Irlanda tem ajudado estes elementos da Troika a calibrarem um pouco, por assim dizer, aquilo que é o trade-off entre conseguir os objetivos políticos que este tipo de ajuda tem que ter subjacente, nomeadamente dentro alguma do problema noção... foi menos mal termos sido o terceiro país a pedir ajuda, porque podemos ver o que aconteceu com os anteriores. Então, obviamente que teria sido melhor termos conseguido evitar esta situação. Acho que, apesar de tudo, acredito que a equipa tem competência técnica, que a Troika tem, obviamente, toda a competência técnica para estar a incorporar os aspectos, nomeadamente aquilo que são as implicações que a taxa tem para a capacidade que as economias têm de recuperar a dívida, de não entrarmos aqui, uma vez mais, em riscos e incertezas relativamente à necessidade de vir a reestruturar a dívida depois de um programa com menos sucesso, e de, para além de recuperar a dívida, de garantir a capacidade dela ser inteiramente saldada, por assim dizer, não termos comprometido crescimento a prazo. Portanto, já veremos qual é o número final fechado. Há muitos comentários em torno dos 200 basis points, vamos ver qual a taxa de referência em cima da qual esses 200 basis points são estabelecidos, se confirma aquilo que está a ser anunciado, e vamos ver se a nossa economia tem condições para dar resposta a essa taxa. Não nos esqueçamos sempre que a taxa o que faz é pôr em contraposição aquilo que é a nossa capacidade de crescer para sustentar o esforço financeiro que ela implica. Portanto, mesmo a mesma taxa em economias com capacidade e com crescimentos potenciais diferentes, não compara necessariamente no mesmo. Eu acho que aquilo que é crítico é compararmos a taxa com a nossa capacidade de dar resposta ao encargo que ela constitui. António, para além das medidas, é também importante ver a forma como ontem foram anunciadas. Muitos analistas têm dito que foi um anúncio das não medidas por parte de José Sócrates, aquilo que não ia acontecer. Embora ele continue a dizer que estas medidas são as que constam do PEC 4, mas há aqui muitas que não constavam do PEC 4, por exemplo, não haver dinheiros públicos para o aeroporto em Alcochete, a suspensão das obras. Como é que achas que os portugueses vão ver este anúncio do Primeiro-Ministro? Enfim, primeiro ontem tivemos no domínio da política pura, não é? Vimos o Primeiro-Ministro anunciar politicamente e tentar ganhar espaço de manobra político na apresentação do que não vai ser executado, do plano que não existe, mas que esteve em cima da mesa. É preciso sublinhar isso. Enfim, a comunicação social e o Diário Económico, de resto também, nas últimas semanas e na última semana em concreto, anunciou e revelou um conjunto de medidas que estavam em estudo, estavam de facto em estudo. Obviamente aqui houve pela parte da Troika, pela experiência, como aqui falamos, do caso grego, irlandês, e pela situação particular de Portugal, que não é exatamente idêntica à da Irlanda e à da Grécia, uma ponderação de medidas e uma ponderação, obviamente, dos seus efeitos. Portanto, eu não revelaria e não relevaria muito o que foi o momento de ontem. Acho que hoje e amanhã, em particular, com a conferência de imprensa
da Troika se vai saber em pormenor o que o Diário Económico, nos seus traços gerais, teve a oportunidade de divulgar hoje, porque apresentou um memorando de entendimento, que eu de resto tenho aqui à minha frente, sobre este plano de austeridade. Eu gostava de tocar aqui num ponto que falamos já nesta nossa conversa, que é os 78 mil milhões de euros e que incluem, de resto, 12 mil milhões para a banca. Para a banca. Grande valor, parte de desses facto, 12 mil milhões, certamente, para o BPN. Não é correto. 12 mil milhões para a recapitalização da banca. Sim, mas eu perguntava-te, António, se destes 12 mil milhões há algum... Não é. Além destes 12 mil milhões, sabe-se, o BPN deve 5 mil milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos e a operação de privatização e o modelo que for encontrado há de ter em conta, veremos, é o que fica claro aqui deste memorando de entendimento, a devolução desse pagamento, desse empréstimo, que não consta destes 12 mil milhões. Mas voltando à questão do valor, este valor é de facto inferior às avaliações das autoridades, nomeadamente portuguesas. Posso dizer que quer o Banco de Portugal, quer o Ministério das Finanças, apontavam para um valor superior a 90 mil milhões de euros. Tem aqui implícita, parece-me, dois pontos importantes. Obviamente a capacidade de Portugal regressar ao mercado mais cedo do que outros países. Este valor tem isso implícito e percebe-se que há a convicção de que no terceiro ano deste programa Portugal vai conseguir financiar-se no mercado. Veremos. E acrescenta aqui, de facto, uma dimensão que o PEC 4 e os PECs anteriores não tinham, que é a estabilidade e o crescimento. Isto é, de facto, do que se sabe, eu presumo que amanhã saberemos mais, com mais pormenor, nomeadamente as medidas não só de emergência financeira, mas de crescimento e de políticas de reformas estruturais e em áreas setoriais, mas aparentemente estes 68 mil milhões têm a convicção de que Portugal poderá regressar mais cedo ao mercado e recuperar economicamente mais cedo do que tem sido, nomeadamente historicamente, o que Mas achas que, como eu perguntava há pouco, corremos esse risco de ter de pedir um montante maior? Corremos esse risco, isso é óbvio. Aliás, há uma expressão, enfim, que se ouviu nas últimas semanas nos corredores do Ministério das Finanças e do Banco de Portugal, que é cortar as unhas muito rentes. E, portanto, o risco de cortarmos as unhas muito rentes é magoarmos-nos. E, portanto, o risco de chegarmos, como de resto se está a discutir hoje na Grécia, que seria catastrófico para Portugal, como será de resto para a Grécia, se isso acontecer. Quanto a mim, a reestruturação da dívida por necessidade de mais capital, mais injeção de capital no Estado e de empréstimo no Estado grego, porque o dinheiro que foi emprestado não chegou, se corremos esse risco, que é óbvio, se não fizermos este trabalho. Em síntese, este PEC 5, como eu gosto de apelidar, tem de facto uma componente e uma dimensão económica que os outros não têm. É importante também não fazer aqui uma revisão histórica e uma visão revisionista da história. Chegamos aqui ao PEC 5 porque os PECs anteriores falharam, nomeadamente porque 2010 e 2011 foram muito maus do ponto de vista da execução orçamental, do que deveríamos ter feito e do que não deveríamos ter feito. António, nesta altura é importante começarmos a olhar para as medidas em pormenor e, de uma maneira geral, todos os impostos vão aumentar. Os limites às deduções fiscais vão agravar o IRS, as taxas de IVA vão ser revistas e os proprietários de casa vão ser penalizados com o aumento do IMI. A única boa notícia é que o IMT deve descer. Começa logo no IRS com limites às deduções fiscais para compra de casa, saúde e educação, tendo em conta o nível de rendimento do contribuinte. Até aos 7.410 euros anuais, os tetos para os benefícios deverão variar entre 800 e 1.100 euros. Os pensionistas também não escapam, vão ter o regime fiscal equiparado ao dos trabalhadores por conta de outrem. Na prática, os reformados vão pagar mais impostos. As tabelas de IVA também vão ser revistas. Algumas não chegaram a ser aplicadas este ano devido ao acordo com o PSD, mas agora pode estar em causa o aumento para 23% de alguns produtos que constam da tabela reduzida e intermédia, como o leite com chocolate ou as sobremesas lácteas. Os proprietários de casa também vão ser penalizados. No IRS vão perder o direito às despesas com juros e amortizações e as isenções de IMI, que atualmente variam entre 4 e 8 anos, vão ser reduzidas até ao final do ano. O IMI vai ser reforçado através da reavaliação do imóvel já este ano e com taxas mais altas a partir de 2012. A única boa notícia é que o IMT, o imposto pago na altura da compra da casa, deve baixar. O aumento dos impostos
impostos sobre o património, pretende incentivar o mercado de arrendamento e junta-se a outras medidas como a agilização dos despejos e a resolução dos processos em 3 meses contra os atuais 18. Os impostos específicos sobre o tabaco e os automóveis também vão subir, tal como já estava previsto no PEC 4. Para as empresas também não há boas notícias, vão ter menos benefícios fiscais e um prazo reduzido para reportar os prejuízos para os exercícios futuros. Diminui de 4 para 3 anos. No memorando de entendimento é anunciada ainda a fusão entre a administração fiscal, a dos impostos especiais sobre o consumo e a de informática e apoio aos serviços tributários e aduaneiros.